Hoje eu quero falar um pouco sobre o que está acontecendo globalmente em relação a Estados Unidos barra Israel e Irã. Né? Começou agora, dia 28 de fevereiro, uma ação mais efetiva e também o que isso envolve e impacta na economia e nos negócios. Tá? Bom, o fato é que os Estados Unidos vinha negociando com o Irã uma questão em relação ao enriquecimento de urânio, onde o Irã queria ter liberdade para fazer isso até certo percentual, mas os Estados Unidos queria limitar isso para que isso não escalasse numa arma globalmente perigosa. Então, vou medir um pouco as palavras aqui por conta do algoritmo e talvez também tenha que fazer alguns cortes, tá? Mas entenda que o objetivo é por uma boa causa. Então eles vinham negociando e por uma questão provavelmente que os Estados Unidos não viu progresso ou sentiu algum tipo de risco, dia 28 de fevereiro ele iniciou uma ação militar que atingiu Natanz, Fordow, Isfahan e Teherã. Foi uma ação bastante eficiente e precisa, onde foram usadas mais de 3.500 munições. E nesse momento, já de bate-pronto, o petróleo Brent saltou 13%. Né? No dia 1º de março, aconteceu a confirmação de que o líder supremo do Irã, o líder religioso e também intelectual, né? Existe um outro líder político, mas no fim das contas, Ali Khamenei, ou o Ayatollah, era uma grande referência, foi executado juntamente com o ministro da Defesa Amir Naziz Hadeh, o comandante de forças terrestres Mohammed Pakpur e o cérebro nuclear, que eles falam militar, Feridun Abbasi. A morte de Mohammed Reza Hadeh cortou a linha de comunicação entre o Irã e o Hezbollah. Então tudo isso foram as suas coordenadas para poder minar, né, tanto o poder militar quanto a questão de enriquecimento de urânio e todas as condições do Irã. Acontece que automaticamente o Irã abriu um contra-ataque, né? E dia 2 de março, ele chamou de Eixo da Resistência, ele enviou centenas de drones e mísseis contra Israel e bases americanas tanto no Kuwait quanto no Iraque. Mas o golpe econômico foi ainda maior. O Irã declarou o fechamento total do Estreito de Hormuz, que é responsável por 20% do transporte de energia no mundo. Né? Então, todo o petróleo, todo não, né? 20% do petróleo e de vários transportes ocorrem passando pelo Estreito de Hormuz. Bom, com isso, o mercado já projeta que o barril de petróleo vai subir algo acima de $150. Isso ainda não está acontecendo, porque ainda estão tentando entender qual vai ser a escala desses atos e até quando isso vai durar. Trump diz que isso pode durar 4 ou 5 semanas, depois ele fala que vai durar o tempo que tem que durar, depois ele fala que isso vai ser rápido. Então o mercado também está ainda se moldando em relação a isso. O dólar em relação ao Brasil, ele vem sofrendo nesse momento uma questão ambígua. O real se valoriza porque o dólar se tornou uma moeda agora, de certa forma, de risco, mas em contrapartida, também o brasileiro acaba buscando mais o dólar como segurança, né? Então, commodities como o dólar, como o ouro, têm sido buscada porque outras ações podem acontecer e gerar uma grande volatilidade no mercado. Então, hoje, né, o conflito se espalha em 12 países. O Brasil é um país onde ele tem uma certa garantia e segurança, porque ele está muito distante de todos os sentidos, fisicamente, ideologicamente. Né? O Brasil também tem se posicionado não a favor a essa ação americana, né? E também causa bastante dúvida em relação ao mercado brasileiro, como é que ele vai se portar. O próprio governo está bastante incerto. Incerto não, ele está, pelo contrário, ele está definido que ele é contra essa ação americana. E por sermos um país dentro das Américas e temos grande relação comercial também com os Estados Unidos, o mercado fica um pouco preocupado em relação a tudo que isso o que pode estar acontecendo. Tá?
Então, assim, tudo aconteceu porque houve uma percepção de insegurança por parte dos Estados Unidos em relação às negociações junto ao Irã. Iniciaram, então, uma ação efetiva contra o Irã, que contra-atacou e agora está sofrendo também diversos ataques a Israel, Dubai, estão envolvendo agora Líbano, outros países também agora estão se envolvendo, não por vontade própria, mas por consequência em relação ao contra-ataque do Irã, né? E isso ainda vai ter uma escalada antes na minha concepção e pelo que eu estou avaliando, antes disso se resolver, né? Alguns países estão se posicionando a favor dos Estados Unidos, como é a Alemanha, a Europa está bastante receosa ainda, né? E o Brasil se coloca contra os Estados Unidos. Então só queria deixar esse prisma e essa colocação, porque o mercado todo vai se reestruturar, é possível que haja um reflexo real em relação a preço de produtos importados, produtos principalmente que tenham que passar por osmose, porque toda essa represália e a guerra em si está gerando bastante insegurança. É, o, com a malha aeroviária de vários países estão fechadas no momento. Então nós temos Dubai fechado, nós temos aí várias restrições em relação a Iraque, a Israel também, logicamente, né? E muita coisa ainda vai acontecer. Mas eu achei que seria interessante criar essa comunicação do começo ao fim para entender como aconteceu, quem começou, quem respondeu, e aí fica a seu critério definir quem tem, se é que alguém tem razão nesse processo. Israel foi trazido também por ser um parceiro estratégico dos Estados Unidos, né? E também por ter grande interesse na mudança de mentalidade e de poder do Irã, que tem como Israel seu maior inimigo, e também os Estados Unidos. Também são os dois maiores inimigos do Irã, né? Então, no fim das contas, os Estados Unidos e Israel juntaram forças. Sempre que eu falei Estados Unidos durante esse vídeo, entende Estados Unidos e Israel juntaram força para realizar os ataques, e eles ainda vêm acontecendo diariamente. Espero que no fim das contas tudo acabe dentro do possível bem, e espero que tenha sido efetiva essa mensagem para o seu entendimento. Se tiver alguma dúvida, faça um comentário que eu vou também responder